que acontece quando o maior planeta do sistema solar, Júpiter, passa a se movimentar no signo de Câncer? É o que eu vou explicar no vídeo de hoje sobre essa interessante passagem de Júpiter em Câncer, que começa no dia 9 de junho e vai até junho de 2026. Júpiter passa um ano em cada signo e ele representa um princípio de expansão, de crescimento, de ampliação de horizontes. E, na verdade, Júpiter está saindo do signo de Gêmeos, onde esteve desde o ano passado. Na verdade, Júpiter não se sente muito à vontade em Gêmeos e passa a transitar o seu signo de exaltação, que é Câncer, traduzindo muita fertilidade, sensibilidade, importância dos assuntos que envolvem o feminino, as crianças, lar, moradia, sentimento de pertencimento. E Júpiter em Câncer representa uma espécie de volta simbólica para casa, para a nossa essência, um grande convite para entendermos que o crescimento mais importante ele é interno, ele é subjetivo e disso depende que nós também possamos nos expandir em outras áreas da nossa vida. Júpiter é considerado um planeta que simboliza bênçãos, oportunidades, movimentos, né, de expansão, inclusive a gente costuma dizer que Júpiter ele expande tudo aquilo que ele toca. E muitas pessoas têm uma visão somente positiva de Júpiter, né? Então Júpiter é o bonzinho e Saturno é o planeta que representa as coisas difíceis. E na verdade é muito mais profundo e complexo do que isso. Claro que Júpiter, até por ser o maior planeta do sistema solar, por todo o simbolismo associado a ele, a própria mitologia, ele vai falar muito desse princípio de expansão, né? Então ele traz benesses, ele simboliza essas oportunidades de crescimento, que na verdade elas dependem muito de ampliarmos a nossa mentalidade, os nossos horizontes e passarmos a enxergarmos as coisas de uma outra forma. Isso cria uma espécie de um senso de confiança que faz com que a gente atraia oportunidades. Mas, por exemplo, se você estiver passando por alguma situação mais desafiadora, complicada, e Júpiter tocar ali um planeta do seu mapa, um ponto importante, o que pode ser expandido são os desafios e as dificuldades, né? Então vai depender também muito aí das situações que você está atravessando na sua vida, mas de toda forma o setor astrológico, a casa astrológica onde Júpiter transitará a partir de agora, ela passa por essa expansão, né? E uma coisa muito interessante, assim, chegou a vez dos cancerianos, né? Cancerianos como eu, ou quem tem aí a Lua, o ascendente, Vênus, Mercúrio, Marte, né? Ou algum ponto como o meio-céu, um ponto importante no signo de Câncer, os princípios que estão, os simbolismos que estão associados a esses planetas e pontos passam por essa expansão, né? Os signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, é que mais sentirão essa energia expansiva de que Júpiter simboliza. Mas todos nós, mesmo que não tenhamos, né, nenhum planeta ou ponto importante no signo de Câncer, ou mesmo nesses outros signos cardinais, com certeza sentiremos uma mudança energética muito importante, representada pela saída de Júpiter do signo de Gêmeos e a entrada dele no signo de Câncer. Outra coisa muito interessante, Júpiter em Gêmeos estava ativando muito a questão da expansão mental, até com a questão de excessos, né, e exageros, que é uma espécie de contrapartida do que Júpiter significa. Então, assim, tendência à dispersão, inquietação, dificuldade de concentração, que foram características associadas ao trânsito de Júpiter em Gêmeos e, obviamente, também a outros movimentos astrológicos.
Com a chegada de Júpiter em Câncer, a expansão ela tem um viés mais emocional, né? Íntimo, porque Câncer é um signo de elemento água, né? Então, essa ideia assim de estarmos bem conosco, de perguntarmos onde é o nosso lugar, com quem, onde nós nos sentimos em casa, familiarizados, inclusive as relações familiares, todas as questões domésticas, até mesmo imobiliárias, né? E esse senso de pertencimento ficam muito fortalecidos e favorecidos com a passagem de Júpiter pelo signo de Câncer. E é bem interessante, né, a gente pensar assim, da relevância desse crescimento emocional que, sem dúvida, inicia com a autoobservação, autoconhecimento. Fertilidade é um assunto jupiteriano e um assunto canceriano. Então, por exemplo, quem está querendo engravidar, questões que envolvem filhos, crianças, inclusive, gente, a nível de leis, né? Porque Júpiter representa também questões ligadas às leis, então criação ou consolidação de leis em relação à proteção às mulheres, às crianças, mas talvez um aspecto assim mais desafiador que a gente vai perceber com Júpiter em Câncer é um crescimento, é uma espécie de um nacionalismo exacerbado, né? Então, a gente está vendo isso já muito, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, aquela coisa assim, a expulsão daqueles que não são nativos daqui, né? E isso é um assunto bastante delicado, inclusive com leis, né, e questões jurídicas que envolvem isso. É como se fosse assim, nós contra eles, né? Quem não nasceu aqui, quem não pertence aqui não tem direitos, né? E isso é muito complicado, muito delicado, porque a gente sabe que, na verdade, fazemos parte de uma grande família cósmica, né? Não existem essas divisões, mas Júpiter em Câncer vai alertar em relação a isso, e infelizmente pode haver um crescimento dessas atitudes mais desafiadoras, né? E de pessoas passando por situações muito complicadas e delicadas envolvendo a família, né? E também eu acho que é um bom posicionamento astrológico para a gente ter essa compreensão de que família não é só a questão nuclear, né? Pai, mãe, filhos, mas é esse sentido de uma família espiritual, daquelas pessoas com quem a gente tem uma comunhão emocional, uma comunhão de ideais, né? Um pensamento que caminha na mesma direção. Sem dúvida, os maiores beneficiados dessa passagem de Júpiter pelo signo de Câncer são os cancerianos. Chegou a nossa vez, né? A última vez que Júpiter esteve em Câncer foi no ano de 2013, então é interessante você aí refletir o que estava acontecendo naquele ano, o que representava naquele momento um princípio de expansão e de crescimento na sua vida, porque você pode ter de novo, né, essa percepção. Claro que passado, né, tantos anos depois, a gente espera, né, que estejamos numa outra espiral de desenvolvimento, mas é sempre interessante a gente observar os movimentos anteriores para entender um pouco do que a dinâmica de um movimento astrológico quer nos ensinar. Outra coisa importante também, e bem singular agora nesse início de ingresso de Júpiter em Câncer, que, como eu disse, se dá no dia 9 de junho. Então, o mês de junho e o mês de julho, Júpiter fará quadratura com os planetas Saturno e Netuno, que estão no signo de Áries. E isso cria aí um desafio entre esse princípio de expansão, que é jupiteriano, e o princípio de contração, que está representado por Saturno, e o princípio de dissolução, que está representado por Netuno. Então, aí é um desafio, um embate bem interessante, e também que diz respeito às características e energias que têm a ver com o signo de Câncer, que fala de
família, né? Desse senso de pertencimento, de casa, de questões mais nesse sentido. E o senso ariano, que tem a ver com individualidade, autonomia, o eu, né? Então, é um momento muito importante. A gente tem algumas outras movimentações aí bastante desafiadoras, né? Mas o mais importante em se tratando da passagem de Júpiter pelo signo de Câncer é entendermos e promovermos esse crescimento interior a partir das bases emocionais, do íntimo. De nada adianta nós crescermos externamente, buscarmos reconhecimento, ambições, se o nosso emocional não está equilibrado. Então, esse é um grande ensinamento da passagem de Júpiter pelo signo de Câncer. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. É sempre uma alegria trazer aqui conteúdos astrológicos para você. Se você gosta desses conteúdos, curta, compartilhe, ative também o sininho das notificações para você saber sempre quando tem um vídeo novo no canal. E também aí disponibilize, né, esse vídeo para os seus conhecidos e amigos para que essas informações preciosas possam chegar para mais pessoas e que a gente realmente se disponha a esse crescimento emocional, porque Júpiter em Câncer ensina que tudo começa na base e a base sempre tem a ver com o que acontece dentro da gente. Um beijo e até o próximo vídeo.